Impunidade e denegação da justiça. A Comissão Interamericana de Direitos Humanos recentemente tratou desse tema no seu grande relatório sobre a situação dos direitos humanos no Brasil. Eu recomendo fortemente a leitura desse relatório, que é um guia, um roteiro a respeito do estado de coisas de violação de direitos humanos no Brasil. Há um capítulo específico para tratar do tema impunidade e denegação da justiça. A primeira observação que eu faço é a de que esse capítulo é uma comprovação cabal, completa e conclusiva de que não existe uma contradição entre o combate à impunidade e o respeito aos direitos humanos. Esses dois valores eles caminham alinhados e eles são, na verdade, duas faces de uma mesma moeda. Portanto, os defensores e os protetores dos direitos humanos, aqueles que buscam concretizar as promessas de cidadania, as promessas de respeito à dignidade humana inscritas no bloco de constitucionalidade, não se opõem ao combate à impunidade. Ao contrário. A primeira, tirando essa observação aqui minha, a primeira afirmação que a comissão faz em relação a esse tema do combate à impunidade é o de que no Brasil se constatou um elevadíssimo número de assassinatos. A comissão reconhece que no Brasil existe essa situação grave de violação de direitos humanos e que esses crimes não têm sido apurados, não têm sido investigados, processados, julgados e sancionados de modo minimamente satisfatório. Sobretudo, segundo as palavras da Comissão Interamericana, os assassinatos, os crimes de homicídio praticados por agentes estatais. E a comissão, desde logo, reconhece que o principal obstáculo para combater a impunidade desses crimes é a ausência de uma investigação efetiva, célere e adequada. Portanto, a comissão reconhece que o Estado brasileiro tem violado de modo reiterado e contumaz os deveres inscritos no artigo 8º e 25 da Convenção Americana de Direitos Humanos, tanto na perspectiva das garantias judiciais previstas no artigo 8º, e aqui é importante dizer que essas garantias judiciais não assistem apenas ao acusado, ao investigado, senão também às vítimas e aos parentes das vítimas. É importante a gente ter isso em mente. E também tem violado o artigo 25 relativo à proteção judicial, ao direito a contar com um recurso efetivo por parte do Poder Judiciário. Esses dois artigos, além de outros, nas palavras da Comissão Interamericana, criam um dever ao Estado, no nosso caso ao Estado brasileiro, que é o dever de investigar, o dever de apurar as graves violações de direitos humanos. E esse dever, essa obrigação que recai sobre os ombros do Estado, se subdivide em 4 itens, em 4 requisitos que devem ser obrigatoriamente observados. O primeiro deles, a investigação tem que ser oficiosa, tem que ser, segundo deles, exaustiva, terceiro, tem que ser séria e quarto, tem que ser imparcial. Repito, a investigação, segundo a Comissão Interamericana de Direitos Humanos, à luz da Convenção Americana de Direitos Humanos, deve ser oficiosa, exaustiva, séria e imparcial. Somente assim o dever de investigar será observado corretamente. Significa dizer que a investigação deve ser realizada de ofício por parte dos agentes estatais, que não estão realizando gestão de interesses privados, portanto, eles devem respeitar o interesse público. A investigação deve ser imparcial, portanto, não deve ser tocada por instituições ou por pessoas que tenham interesse no deslinde, no resultado dela. E, por último, deve ser efetiva, ou seja, ela deve exaurir os fatos, deve adotar e empreender atos com vistas a buscar respostas concretas. Não deve ser um faz de conta. E esses deveres se acentuam quando estamos diante de crimes possivelmente praticados por agentes estatais. Nesse caso, além desses 4 deveres, ou melhor, esses 4 deveres na prática brasileira devem ser concretizados, devem ser realizados com
a investigação sendo feita por uma instituição diversa daquela a que pertence o autor do crime. Por exemplo, no caso de crime praticado por policial militar ou civil, não pode ser a sua respectiva corporação a realizar a investigação. E mais, a comissão sugere que o Ministério Público brasileiro tome frente dessas investigações por se apresentar como uma instituição imparcial para apurar esses fatos. A comissão reconhece também os principais obstáculos para o combate à impunidade, para que a denegação da justiça não mais se faça presente na realidade brasileira. E reconhece que a falta de investigação se dá porque o Brasil ainda possui um processo criminal anacrônico, ineficiente, né? É um processo criminal que não dá conta de proteger adequadamente os direitos humanos. No Brasil, as polícias não contam com estrutura adequada, nem estrutura humana, estrutura de recursos humanos e nem estrutura de recursos materiais para realizar as investigações. Também aponta a corrupção, um alto índice de corrupção nas polícias brasileiras, no sistema de justiça em geral. E, por último, o baixíssimo nível de articulação entre as polícias e o sistema de justiça. Para finalizar, uma outra observação importantíssima de cunho jurídico que a comissão apresentou é a de que a jurisdição militar não é competente para tratar de casos de violação de direitos humanos. Então, eu repito, porque essa é uma informação muito importante que todos nós devemos ter em conta quando estamos analisando o nosso direito interno à luz do sistema interamericano. A justiça militar não é competente para apurar crimes que impliquem violação de direitos humanos. Portanto, nas palavras da Comissão Interamericana, replicando julgados da Corte Interamericana de Direitos Humanos, a justiça militar brasileira deve ter alcance restrito e excepcional relacionado apenas a crimes que envolvam bens jurídicos estritamente militares. Portanto, homicídios, torturas, lesões corporais contra civis, possíveis violações de direitos humanos, não podem ser julgadas na esfera da justiça militar, seja ela justiça militar estadual ou justiça militar da União. Muito obrigado.